Bom dia, meu nome é Lucas. Meu nome é Marina. E eu sou a Luísa. Esse é o nosso trabalho sobre geometria simplética e as suas relações com a mecânica. Certo. Então, inicialmente, qual é a ideia desse trabalho? A ideia é apresentar de modo sucinto e prático e de maneira fácil os principais objetivos da geometria simplética, como ela surgiu, o seu contexto histórico e origem, dar uma base matemática para você começar pelo menos a entender o significado da geometria simplética e seu uso, né? Que é em topologia, em geometria e álgebra, e falar dos principais teoremas da geometria simplética e da relação entre isso e a mecânica clássica. Certo. Então, eu vou começar falando da introdução. A geometria simplética, qual é a ideia por trás dela? A ideia por trás dela advém de que muitas ideias da mecânica, lá no final do século XX, muitas ideias da mecânica se tornaram muito interessantes ao ponto de parecer fazer sentido você querer criar um approach matemático mais geral para ela. Ou seja, muitos teoremas da mecânica pareciam não ter um significado unicamente em mecânica, como também poderia ser um approach matemático que fosse interessante para ser usado em várias outras áreas. E por isso nasceu uma tentativa de generalizar essas ideias da mecânica, de sistemas hamiltonianos, de, de sistemas hamiltonianos, né, de conservação e todas essas coisas. A geometria simplética, ela vem principalmente no estudo da topologia, que é uma área muito importante da matemática e principalmente da geometria. Nós vamos falar daqui a pouco, depois de falar da história, vamos falar de alguns conceitos básicos da topologia, para pelo menos conseguir entender o significado de o que é uma variedade simplética, que é exatamente o corpo de estudo da geometria simplética. Quando você está em geometria simplética, o que você tenta estudar é a variedade simplética. Então agora eu vou falar da história. Abaixa um pouquinho, por favor. A geometria simplética, como eu já estava falando, ela nasceu da formalização hamiltoniana das leis da mecânica clássica. Elas foram observadas principalmente começando por, se você tomar bem antes, né, elas começaram com Newton e Lagrange e Hamilton, mas apenas na década de 60 que elas começaram a ser formalizadas na matemática mesmo, principalmente sobre um matemático chamado Vladimir Arnold, que também com a participação de Mikhail Gromov e Jean-Marie Curie. Ainda no século XVIII, para dar apenas uma base mesmo histórica, o Newton enunciou as leis da gravitação universal, né? Criando uma relação entre o movimento e, apesar de hoje nós temos a relatividade geral, a lei ainda é uma boa enunciação e ainda é muito usado para entender o movimento dos planetas e alguns exoplanetas. A equação, como vocês podem ver, e obviamente, é descrita por essa relação, por essa forma diferencial, essa equação diferencial, né? Que é óbvio, né? A segunda derivada do espaço é igual a menos uma constante r sobre r ao cubo. Esse é um tipo de caso em que o movimento de dois corpos descreve a relação da estrela descreve em relação à estrela um movimento elíptico, do qual a estrela é um dos pontos focais. 6 constantes são necessárias para descrever este movimento, que é o T e U para parametrizar o plano em que ocorre o movimento, o V e o W para descrever a posição do segundo foco neste plano, tem a constante C, chamada de excentricidade, que é para descrever a elipse, e a constante θ para falar da posição inicial do planeta. No entanto, essa descrição esquece da presença de outros planetas. Ela serve apenas para quando você tem dois corpos. Quando você tem N corpos, ele é muito mais complexo. E até agora nunca foi resolvido, né? De maneira analítica. Tirando para quando você tem 3 corpos. Pode ir mais para baixo? Um pouquinho mais. Aí. Lagrange, que era professor de matemática na época, em 1808, 1811, ele estava interessado em
no problema de estabilizar a órbita de planetas. Ou seja, não era uma solução exata que ele queria, mas ele queria mais ou menos entender, criar uma solução matemática fechada e ou aproximada para tentar entender mais ou menos como os planetas se comportavam quando eram vários. Qual foi a ideia por trás disso? Ele partiu de um movimento elíptico, de um único planeta em torno do Sol, e pensou que a elipse devia sofrer um pequeno desvio devido à perturbação dos outros planetas. Este deslocamento foi descrito por uma série de equações diferenciais. Considerando Epsilon, conjunto de movimentos elípticos possíveis de um planeta, um componente de Epsilon pode ser descrito por 6 números reais, chamados de elemento do movimento orbital. Podemos dizer que Epsilon é uma variedade de 6 dimensões, com os elementos formando um sistema de coordenadas local. Para um sistema de elementos de AI a 1 a 6, ao invés de descrever o sistema utilizando equações diferenciais de primeira ordem, o Lagrange apresentou uma solução mais fácil, fazendo uso dos parentes de Lagrange, que são dessa forma como vocês podem ver no PDF. Um pouquinho para baixo, por favor. Daí, utilizando a função de perturbação, que já foi visto em mecânica clássica, né, que depende das forças de perturbação, mas não da escolha dos elementos, a gente consegue satisfazer essa equação, que está aí, e a matriz dos colchetes satisfaz a condição não degenerada, que é esta daí. Com isso, conseguimos criar uma matriz inversa que resulta nessa relação de igualdade que temos, que é a relação 6. Pode notar que o 6 na somatória é em relação à quantidade de dimensões do problema que tínhamos. Cujas derivadas dos elementos são expressas em termos de uma função, ao invés de 6. Finalmente, o Lagrange expressa os elementos especiais, que são as 3 posições dos 3 momentos, né, os 3 Qs e os 3 Ps, que são as posições generalizadas e os momentos generalizados, para os quais os colchetes, né, QI, que é igual a PI, PJ, que é igual a 0. E PI, PJ ele é o PI, QJ, desculpa, ele é o delta de Kroneck, né, que ele vale 1 se I for igual a J, 0 de I diferente de J. Ou seria a matriz de identidade, né, os elementos da matriz de identidade. Em termos desses elementos, a equação 2.5 fica da forma como está escrita ali no PDF, que é uma descrição bem simples. E hoje em dia são conhecidas como as equações de Hamilton. Foi um ótimo contribuinte para as técnicas analíticas para a resolução de equações diferenciais de sistemas mecânicos e abriu precedentes para a formação da geometria simplética, né? Finalmente, a geometria assumiu um novo papel na mecânica, através das contribuições de Poincaré, Birkhoff, Noether e diversos outros nomes. Recentemente, avanços significativos foram feitos por Jean-Claude Sikorev e Claude Viterbo. Foi mostrado que se uma variedade fechada, então Foi mostrado que se for uma variedade fechada, então qualquer subvariedade lagrangiana com isótopo na seção zero admite uma função geradora quadrática no infinito. E que, além disso, todas as funções geradoras quadráticas do infinito de tal subvariedade são equivalentes. Este teorema foi posteriormente estendido por Liu Shanakov, que mostrou que a existência dessa classe de funções geradoras estendia a variedade não compactas para subvariedades de Legendre. Pode ir para baixo, por favor. Então, agora uma parte importante, né? Que como eu já estava mesmo falando, que a geometria simplética ela se baseia muito nessas ideias de mecânica, porém ela tem um fundamento matemático muito rico, muito interessante. Então, para entendermos como funciona a geometria simplética, primeiro temos que entender algumas ideias básicas digamos, da matéria-mãe dela, que seria a topologia. A topologia é uma área muito importante, muito rica e muito grande da matemática, da geometria principalmente, que basicamente, falando de um jeito mais simples, mais informal, ela estuda como como as alterações em formas, você pega uma forma, como alterações contínuas sobre elas preservam ou mudam as suas características. Como nós somos físicos, né? Então não faz muito sentido a gente pegar visões muito gerais de topologia. Até porque os teoremas da topologia são extremamente abertos, extremamente gerais e servem para muitos casos diferentes e extremamente exóticos, digamos assim. Então, para uma questão de praticidade, por sermos físicos e para não ter que fazer teoremas muito complexos, vamos supor que o conjunto que a gente está analisando
é um subconjunto de Rn ou de Cn, também não faz muita diferença no nosso caso, e que a métrica do subconjunto, e que ele possui uma métrica, uma distância entre dois pontos, uma métrica definida. Ela não precisa ser a métrica canônica, ela pode ser relativística, pode ser hiperbólica, pode ser, por exemplo, a distância entre dois pontos, uma casca esférica, existem várias opções, mas só com isso nós já conseguimos simplificar muito a nossa vida e ainda conseguimos trabalhar com a maioria dos problemas envolvendo física. Uma coisa interessante também, vale dizer, falar, que uma métrica, ela consegue definir uma topologia. Por isso que a gente pode definir uma métrica e a partir disso fazer isso que eu estou falando. Uma topologia, digamos, é mais aberta, ela é mais geral, mas quando temos uma métrica, já temos uma topologia associada a essa métrica. Então tá, agora vamos com as definições mais formais. A primeira delas é de uma topologia. Existem várias, uma gama bem diferente dependendo de qual área você está estudando. A mais comum, mais conhecida, digamos, é a definição conjuntista, que é que utiliza conjuntos. Essa definição, como está escrita ali, seja X um subconjunto de Cn e temos tal que ele pertence à parte de X. Então, ele é um conjunto de subconjuntos de X. Ele é formado por cada elemento de tal é um subconjunto de X. Dizemos que tal é uma topologia de X se satisfazer as seguintes propriedades. X está em tal, ou seja, X é um elemento de tal. Vazio está em tal. Daí a terceira e a quarta, que são as mais interessantes, né? Dado TI pertencente a tal, elemento de tal, então uma série de elementos de tal com I, uma indexação qualquer, pode ser natural, real, pode ser qualquer tipo de indexação. Então a união desses conjuntos também tem que estar em tal, tem que ser um elemento de tal. E a quarta propriedade, que é se eu tiver TI elemento de tal e uma indexação finita nesse caso, então não é bem mais restrito, a intersecção finita de TI tem que ser um elemento de tal também. Nesse caso, se tivermos todas essas propriedades, o par ordenado X tal é chamado de espaço topológico. O tal, os elementos que estão em tal são chamados de abertos, ou conjuntos abertos, se você quiser falar. Os elementos que não estão em tal, mas são subconjuntos de X, ou seja, parte de X menos tal, são chamados de fechados. E o X é uma topologia. Essa definição ela é mais rigorosa, mas ela não vai ser muito usada a partir de agora. Só enunciamos para, pelo menos, termos uma noção do que é uma topologia. Seguindo? Agora eu vou falar um pouco de vizinhança. O que é uma vizinhança? A ideia de vizinhança é um conceito bem simples, que é muito usado em física, né? E a ideia intuitiva de uma vizinhança seria a proximidade de um ponto. Então, digamos, o que você está analisando é uma casca esférica em R3. A vizinhança seria você pega um ponto qualquer, a vizinhança seria a proximidade dela, o que tem próximo dela. Quando queremos estudar uma qualidade de um ponto num conjunto, é comum nós tentarmos aproximar o mais próximo possível desse ponto e ver o que acontece. Essa é mais ou menos a ideia intuitiva de vizinhança. Temos a definição formal, que é, se tivermos um espaço topológico X tal e um ponto no X, um subconjunto V de X é vizinhança se existe um aberto M, ou seja, um elemento de tal que V está contido em M. Ou, como nós temos uma métrica nesse caso, também podemos definir a vizinhança, né, ou derivar a ideia de vizinhança utilizando a métrica, que é basicamente utilizando bolas, né? Então, se você tiver uma bola de raio R centrada em A, um conjunto V contido nessa bola, ele é uma vizinhança de A. Como eu já falei aí, a ideia de vizinhança é sobre conjuntos que estão suficientemente próximos do ponto. Mas já falando dessa parte, pode ir para baixo. Aqui é uma coisa que vamos falar daqui a pouco, mas são exemplos de variedades, mas vamos falar depois. Aqui, variedade. Como eu já estava falando, que topologia é uma área extremamente geral da matemática,
Então, é bom, queremos pegar alguns espaços topológicos que sejam mais trabalháveis para o físico. E esse é um dos casos mais clássicos e mais conhecidos disso é uma variedade. Que uma variedade é uma topologia que possui certas características que a tornam mais fácil de trabalhar, digamos. E o que a torna mais fácil de trabalhar? Basicamente, a ideia de variedade ele é uma topologia que ela é localmente euclidiana em todo ponto. O que isso significa? Ser localmente euclidiano em todo ponto, a ideia intuitiva por trás disso é, se você tem um ponto num conjunto e vai se aproximando desse ponto pelo conjunto, a sua vizinhança ela tende a ficar euclidiana. A métrica tende a ficar euclidiana, ela tende a parecer mais com um espaço euclidiano de mesma dimensão. Por exemplo, pode subir um pouquinho? Subir. Aqui estão alguns ótimos exemplos e bem simples de conjuntos que são de dimensão R2, né? Que estão em R3. Eles possuem duas dimensões, estão em R3, né? Que é a casca de uma esfera, um torus, e que são localmente euclidianos. Então pense numa casca esférica, por exemplo, né? Ela, conforme você vai se aproximando de qualquer ponto, ela vai perdendo a curvatura e vai se aproximando cada vez mais de um espaço que se parece muito com R2. Essa é a ideia intuitiva. E aqui vários outros exemplos também. Um exemplo, por exemplo, de algo que não é localmente euclidiano seria dois cones que se tocam num ponto. Dois cones que se tocam num ponto. Aquele ponto onde os cones se tocam, a casca dos cones se tocam, você não consegue definir direito um espaço euclidiano, porque não possui uma direção fixa, digamos. E daí, então esse é um exemplo muito simples de algo que não é localmente euclidiano. Ou um exemplo em R1 até, seria o 8, digamos, o símbolo do infinito, entre aspas. Porque aquele ponto em que você tem as duas conexões, você também não consegue definir direito definir direito uma direção, uma linha, um espaço euclidiano. E por isso ele não é localmente euclidiano. Então são exemplos de coisas que não são variedades, pelo menos não naquele ponto. Você teria que remover para baixo. Muito bem, pegar, calma. Isso. Certo, vamos então nas definições mais formais. Para definir bem o que é uma variedade, temos que definir algumas coisas antes, algumas coisas bem simples. Em primeiro lugar, você pega um espaço topológico, ou uma topologia, né? X. Se você pegar uma função que leva um subconjunto, um aberto de X para um subconjunto de Cn, ou de Rn, né? De maneira euclidiana, isso vai ser considerado um homeomorfismo. E se ele for um homeomorfismo, então nós chamamos essa função de mapa. Se você pegar vários desses mapas, vários desses homomorfismos, de modo que nenhum ponto do espaço que você está analisando fique sem ser, digamos, passado para o CN, sabe? Não tenha, todos os pontos estejam em algum dos domínios das funções. Então esse conjunto de funções é chamado de atlas. A ideia, apesar de ser um pouquinho confusa, ela é realmente a ideia de mapa mesmo, no sentido de, por exemplo, intuitivamente, com um mapa mundi, por exemplo, um mapa da Terra. A Terra é uma casca esférica, e quando você pega essa casca esférica e projeta sobre um espaço 2D, você está criando um montão de mapas. Vários mapas que conseguem mostrar a Terra inteira seriam atlas. Essa é a ideia, mais ou menos. E um ponto interessante os mapas não precisam ser cravados, no aspecto de que eles não precisam ser, eles podem ter partes em comum, sabe? Então, quando você tem uma casca esférica, você pode pegar, por exemplo, um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, e mesmo que algumas partes estejam no mesmo domínio, não tem problema. Continuam sendo mapas e atlas. Pode ir para baixo, por favor.
Assim, finalmente chegamos que uma variedade de n-dimensional, porque a dimensão é importante nesse caso para definir a variedade, se um espaço topológico ele tiver um atlas sobre ele, então esse espaço topológico é uma variedade n-dimensional. É basicamente isso. Então, essas variedades elas conseguem pegar e fazer eles serem localmente euclidianos, digamos, né? Porque elas são homeomorfismos que projetam sobre um espaço euclidiano que é o Rn. E como eu estava falando, quando você tem vários atlas, quando você tem um atlas, aliás, os mapas podem ter regiões do domínio comum. Essas regiões, como os mapas são homeomorfismos, ou seja, eles são bijeções contínuas, pode notar que nós temos uma bijeção que leva um ponto para algum lugar de Rn e uma outra bijeção que leva esse mesmo ponto para algum outro lugar de Rn. Vários pontos, né? Em teoria. Então, como nós temos duas bijeções que fazem isso, nós conseguimos criar o que é chamado de mapa de transição, que ele leva um ponto de Rn de novo de volta para outro lugar de Rn. Então, ele faz essa passagem. Para isso, é só você tomar a função inversa. Esses mapas que levam de Rn para Rn são chamados de mapas de transição. Se eles forem contínuos e diferenciáveis, isso já pode ser um indício, não é exatamente, não é condição suficiente em todos os casos, mas já é um indício de que podemos fazer cálculo nessas topologias que estamos estudando. E é isso que vamos ver agora mesmo. Aqui para baixo, por favor. Um pouquinho para baixo, por favor. Aí. Como eu estava falando... Não, um pouquinho para cima agora. Aí é perfeito. Como eu estava falando, um dos principais interesses de variedades para físicos são as variedades que se podem fazer cálculo sobre elas. Elas são chamadas de variedades suaves ou CK suaves. CK, no caso de você poder diferenciar K vezes. E normalmente quando falam suaves sem falar o CK, elas são infinitamente suaves. Ou seja, você pode diferenciar infinitas vezes. Mais formalmente, né, temos a definição mais formal, que é um atlas PI, que leva elementos de VI, que são subconjuntos da sua topologia, abertos à sua topologia, aliás, para ser mais específico. Para subconjuntos de CN, ele é chamado CK suave, se para quaisquer dois mapas, Φ e Φj, o mapa de transição entre eles, nesse caso vamos chamar de ômega e J, que leva do contradomínio de Φ para a imagem de Φj, então, como eu falei, seria a transição, né? O mapa de transição, nesse caso de ômega e OJ, que é definido como você está ali, né? Φ e x. Você pega x, né? Φ de x, e daí você pega o Φ j menos 1 de x. De Φ de x. Se ele for contínuo e k vezes diferenciável, para todos os ômega e j, né? Todos os ômega e j forem contínuos e k vezes diferenciáveis, então você pode fazer cálculo sobre isso e daí você tem um mapa CK suave. Um Atlas CK suave, desculpa. Um Atlas CK suave. Daí algumas definições para você achar, digamos, a versão mais correta para se fazer cálculo, que é você tem que achar o Atlas maximal. O Atlas suave ômega é chamado maximal, se para qualquer Atlas suave ômega linha tivermos ômega linha, não está contido em ômega. Então, basicamente, você está tentando achar a versão definitiva para se fazer cálculo, falando de uma maneira mais simples. E uma variedade, finalmente chegamos, que ela é CK suave, se existe um Atlas CK suave para ela, que é como já foi definido lá em cima. Assim, a estrutura formada por X, tal, ômega, sendo X, a topologia que estamos estudando, tal, o conjunto dos conjuntos abertos, né? E ômega, que seria o Atlas maximal, formam uma estrutura matemática capaz de se realizar cálculo sobre elas. Muito bem. Mais para baixo. Não apenas de diferenciabilizar, né? Não apenas calcular derivadas e tudo mais, também queremos calcular integrais e esses elementos. E para isso precisamos de formas diferenciais. O que é uma forma diferencial? É uma generalização do conceito de integração sobre curvas, superfícies,
volumes ou hipervolumes, que seriam volumes em R4, volumes em R6, né? Quando você calcula integrais x, y, z, x1, x2, x3, x4, etc. Né? E é usado para fazer cálculo integral sobre essas variedades, dessas topologias. Intuitivamente, para se entender melhor, digamos, de uma maneira mais... para se intuir mesmo, apenas para ficar mais fácil de se compreender, imagine que estamos em R3, estamos numa superfície em R3, e nós queremos calcular um elemento de área, que seria um dA, que é igual a dx vezes dy, que normalmente é escrito em integrais, né? Se nós queremos fazer uma mudança de coordenadas, x, y para u, v, o diferencial de x e o diferencial de y são calculados pela regra comum de diferencial, né? Que dá o quê? Dx é igual a derivada parcial em u, du, mais derivada parcial em v, dv. E dy é a mesma coisa. É só que se fizermos essa substituição de dx por dy, como por essas versões que estão ali, né, pelas derivadas parciais multiplicadas por du, dv, não vai dar certo. Não vai dar um elemento de área. Como a gente já vimos em cálculo 3, por exemplo, o que precisamos fazer de verdade é fazer a substituição de x, dy igual a determinante da jacobiana da matriz formada pela relação x, y, v, vezes du, dv. Ou seja, não basta só multiplicar. Mas por que não basta só multiplicar, né? Se temos uma multiplicação ali. É que, na verdade, essa multiplicação de x vezes dy, apesar de parecer, ela não é exatamente a multiplicação que estamos acostumados. Ela é sim um produto específico que existe para as formas diferenciais. E que esse produto, ele parece mais ou menos com um produto vetorial, né? O produto exterior, também chamado. E ele retorna uma estrutura orientada, o DA. Com dx e dy também são estruturas que possuem orientação. Então não é apenas uma multiplicação simples, apesar de parecer. Matematicamente tem uma ideia por trás. E por isso que retorna a jacobiana e não só os termos multiplicados fácil. Mas para baixo? A definição formal de forma diferencial, ela exige bastante estudo de álgebra e geometria diferencial. Como esse não é o nosso foco agora, nós não vamos nos focar nessas definições formais. Vamos falar apenas algumas propriedades básicas dessas formas diferenciais. Uma básica bem fácil de se perceber é que dx dy é igual a menos dy dx. Isso tem a ver com orientação, né? Por exemplo, em R3, temos uma superfície em R3, podemos calcular a área pegando o elemento normal à superfície ou antinormal à superfície, né? E daí você faz assim, inversão, seria o equivalente a trocar também trocar os intervalos de integração, né, nesse caso, porque como não estamos considerando aí a integração, mas a ideia mais ou menos é como se estivéssemos trocando intervalos de integração aí nesse caso. Dx é igual a zero, que é parecido com aquela ideia de produto vetorial, quando temos dois vetores paralelos. E como implicação do 2, né, do anterior, do que acabei de falar, se você tem vários dx em sequência, se dois deles forem iguais, então isso dá zero. Uma multiplicação de vários dx, dy, dz, né? Se um deles for igual, dá zero. Pode para baixo. Quando temos só dx, falando de uma maneira mais intuitiva, nós em matemática eles falam que isso é uma forma. É o jeito deles se dizerem. Quando temos dx dy, que seria o equivalente a uma superfície, é uma dois formas. Dx, dy, dz, três formas, etc. Uma definição formal para dois formas, que vai ser o que nós vamos principalmente usar, ele é assim. É uma forma diferencial que é escrita no formato somatório de i menor ou igual que 1, i maior ou igual que 1, menor ou igual que j, e j, falando de uma maneira mais simples, né? Temos 1, depois i, depois j, depois n, e esses i e j sendo índices, n sendo o número da dimensão que você está fazendo, de f e j funções dxi, dxj, isso é chamado de dois formas.
que seria o equivalente ao conceito mais geral de elemento de superfície. Nós podemos aplicar derivadas sobre essas formas diferenciais, ou seria o equivalente a aplicar o diferencial, falando de maneira mais intuitiva. E quando nós aplicamos derivadas sobre essas formas diferenciais e elas dão zero, nós falamos que elas são fechadas. No caso de duas formas, como nós podemos notar, né, como elas pegam no espaço espaços vetoriais levam para anéis e tudo mais, então elas conseguimos notar intuitivamente que elas formam uma forma bilinear. E se a dimensão for finita, que isso é um teorema de formas bilineares, nós podemos falar que a forma bilinear ela é não degenerada se o kernel dela for zero, se só o kernel dela for zero, né? Ou como está escrito ali mais formalmente, seja ômega de VW a forma bilinear, uma forma bilinear, ele é igual a zero para todo o W, diferente de zero, implica que o V é igual a zero. Essa forma bilinear, se ela for se ela tiver associada a essa dois forma, então a forma bilinear é não degenerada, como já tinha falado, se ela satisfazer essa condição, e a dois forma ela também é não degenerada. Então, se existir essa relação, ou seja, uma forma bilinear que é não degenerada, que representa essa dois forma, então a dois forma também é não degenerada. Finalmente, mas pode mais para baixo. Finalmente, então, conseguimos definir agora o que é uma variedade simplética, que era o que tanto queríamos desde o começo. Qual é a definição de variedade simplética? Agora, usando todas as definições que utilizamos anteriormente, né? Se temos uma variedade X no espaço topológico X tal, essa variedade é diferenciável, e se ela tiver uma dois forma associada a ela, e a dois forma tem que ser fechada, ou seja, derivada zero e não degenerada, ou seja, forma bilinear com kernel zero, então falamos que X é uma variedade simplética. É isso. Então tá, agora que ele já passou a parte básica da topologia e tudo mais, e o início da geometria simplética, eu vou falar um pouco mais de como é que ela pode ser aplicada em mecânica. Para a gente aplicar ela em mecânica, a gente precisa entender a relação dela com as equações de Hamilton e também saber um pouco da álgebra linear simplética, que eu vou passar mais tarde. Então, assim, eu parti do princípio de que nós sabemos que é possível derivar as equações de Hamilton a partir das equações de Newton e de Euler-Lagrange. Então, sabendo isso, eu vou colocar as equações de Hamilton em um contexto geométrico para chegar na geometria simplética com as equações de Hamilton. Então, tá. Em relação às equações de Hamilton e a relação delas com a geometria simplética, a gente pode começar considerando um espaço de fase R2N com as coordenadas Q1 a Qn, P1 a Pn, e se a gente escolher qualquer função H que pertença a esse conjunto R2N, ela vai determinar um campo hamiltoniano XH, definido através da matriz 2N por 2N, que está definida aqui, esse J0. E essa função H vai ser a nossa hamiltoniana. E as equações de Hamilton vão assumir a seguinte forma, que vai ser a primeira derivada de C, que é x de C, basicamente. Perdão. Onde esse C é um conjunto dessas coordenadas que a gente já estabeleceu lá em cima, né? Q1 a Qn e P1 a Pn, em função do tempo. Então, as soluções das equações de Hamilton vão ser dadas por curvas integrais desse campo de vetores XH. E, ao longo dessas soluções, o H, a nossa hamiltoniana, ela vai ser sempre preservada, que é uma propriedade que confere ao formalismo hamiltoniano o caráter conservativo que ele tem. Isso está demonstrado na equação 2.3. Já lá na definição 2.1, ali em cima, essa aqui, foi utilizada a base R2N e a matriz J0, que, quando combinados, definem uma forma bilinear antissimétrica e não degenerada, que eu vou chamar de ômega zero, de UV, certo?
E o que isso tudo implica, observando que X pode ser caracterizado por uma relação de ômega zero com a derivada da Hamiltoniana, a gente pode dizer que XH é um gradiente simplético ou um ômega gradiente de H, certo? E a partir disso a gente consegue estabelecer essa relação simplética nas equações de Hamilton. Então, como eu mostrei que as nossas hamiltonianas nas formas invariantes vão ter relação com essa matriz J0, é uma matriz simplética, a gente precisa entender o espaço vetorial simplético, bases simpléticas, grupos simpléticos e tudo que tem a ver com álgebra linear simplética para conseguir usar essas hamiltonianas, porque essa é a base na qual a gente vai aplicar as nossas hamiltonianas e a gente precisa entender o que está acontecendo com essas transformações canônicas que vão acontecer. Tá? Então, um espaço vetorial simplético, ele é um par, onde a gente tem um espaço vetorial V e ômega, que é uma forma bilinear, antissimétrica e não degenerada, que é o que importa para a gente fazer essa parte do espaço vetorial simplético, né? Então, ele tem uma dimensão par, isso é importante, e algumas propriedades são que a transformada de A é menos A, porque a ômega é antissimétrica, e o determinante de A não é zero, porque a ômega é não degenerada. E essas afirmações vão implicar que menos 1 elevado a n é 1, e disso a gente tira que a dimensão é par. Só para mostrar de onde vem isso, de onde que essa dimensão é par, que isso não é inventado, né? Então, para os subespaços vetoriais, a gente vamos tomar um espaço vetorial simplético já mencionado, o V e ômega, sendo que W vai ser um subconjunto de V, vai estar contido em V e vai ser um subespaço vetorial. O ortogonal simplético de W vai ser esse W ômega, que está colocado na 2.5, e a gente vai dizer, então, que W vai ser isotrópico se W estiver contido em W ômega, coisotrópico se W ômega estiver contido em W, isso, tá certo? Lagrangiano se W for igual a W ômega, e simplético se a junção de W e W ômega for zero, for um conjunto vazio, a interseção deles. Então, seguindo dessa definição, além de percebermos que W1 tem que estar... Se W1 estiver contido em W2, então W ômega 2 está contido em W1, W só vai ser simplético se W ômega for simplético também. Se W ômega não for simplético, W não vai ser. Então, sobre as bases simpléticas, vamos primeiramente propor que, ainda usando o espaço vetorial V ômega e o subespaço vetorial definido anteriormente, a gente vai ter que a dimensão de W mais a dimensão de W ômega vai ser igual à dimensão de V. E o W ômega no ômega é igual a W. W vai ser isotrópico se e somente se W ômega for coisotrópico. Eu sempre erro essa. Se W for isotrópico, então duas dimensões de W vão ser menores ou iguais que a dimensão de V. Se W é coisotrópico, então duas dimensões de W vão ser maiores ou iguais à dimensão de V. E se W é lagrangiano, então essas dimensões vão ser iguais. E W vai ser simplético se somente C, o produto deles, o produto de W e W ômega, for V. Assim, a gente pode finalmente definir o que é uma base simplética. Seja o espaço vetorial definido anteriormente com uma dimensão V de 2n. Então, tem uma base
de E1A N e F1A Fn de V, para a qual, né, ômega de EI a EJ, EI e EJ é igual a ômega de FI e FJ, que é igual a zero, e que ômega de EI e FI é igual ao determinante de delta IJ para todo I ou J de 1 a N. Assim, a gente diz que B é uma base simplética para V. Antes de definir a aplicação linear, rapidinho, eu queria voltar aqui em cima, que por puro nervosismo, tá? Eu falei nessa parte, eu falei igual conjunto vazio, mas não é conjunto vazio, é zero mesmo, tá? Desculpa. Então, voltando ali, para definir uma aplicação linear φ de V1 ômega 1 em V2 ômega 2, entre espaços vetoriais simpléticos, né, esses dois espaços que eu acabei de falar, essa aplicação linear, ela só vai ser dita simplética se o ômega 1 de xy for igual ao ômega 2 de φx, φy, para todo xy pertencentes a V. E um isomorfismo linear simplético a gente chama de simplectomorfismo. Só para dar nome aos bois, né? Como o ômega 1, nesse caso, em todos os casos que a gente está usando, que a gente está usando a primeira definição de ômega que eu dei, é não degenerada, toda aplicação linear simplética vai ser injetora. Mas não é sobre injetora em geral, como dá para mostrar na inclusão de um subespaço simplético de W que é contido dentro de V. Então, analisando um conjunto SP do nosso espaço vetorial de φ pertencente a GLV, onde φ é um simplectomorfismo, dá para ver que esse tem uma estrutura de grupo com operação de composição. Então, a esse SP de V ômega, a gente dá o nome de grupo simplético de V ômega. Então, da existência das bases simpléticas, nós temos que se esse espaço vetorial simplético tem essa dimensão 2n, então, esse espaço simplético, espaço vetorial simplético, V ômega, vai ser simplectomorfo a R2N, ômega 2n, onde ômega 2n vai ser ômega 2n xy, sendo o produto interno euclidiano usual entre x e jy. Nossa, isso é uma palavra enorme, mas enfim, uma frase enorme. Eita. Socorro, perdão. O que aconteceu? Aqui. Ok. Então tá. Simplectomorfo, AR2N e ômega 2N, onde ômega 2N de XY é igual ao produto interno euclidiano usual em R2 de X e JY, onde J é essa matriz definida aqui, que já foi definida anteriormente, mas aqui a gente especifica para esse caso. E considerando o espaço vetorial simplético já dado e uma base simplética dada de E1N e F1Fn, de V, a matriz de ômega relativa a essa base vai ser a matriz J mostrada acima. Além disso, se a base for a correspondente dual de V, de V, então a ômega vai ser descrita em termos de produtos exteriores, da forma apresentada a seguir. Em relação à redução linear em casos simpléticos, a gente tem que ir usando o espaço vetorial simplético V ômega. Em relação à redução linear em casos simpléticos, se a gente utilizar, por exemplo, o espaço vetorial simplético que a gente definiu lá no começo, V ômega, e o W como um subespaço coisotrópico, o quociente WW ômega ômega linha é um espaço vetorial simplético, onde o ômega linha em R vai ser definido por ômega linha de XY, X linha, Y linha, e vai ser igual ao ômega de XY, normal. E agora eu vou passar a vez para a Luísa, que ela vai falar sobre os principais teoremas relacionados. E é isso.
Bom, agora então eu vou falar de alguns teoremas e como a gente pode expressar eles em termos da geometria simplética. O objetivo aqui é só meio que mostrar como a gente pode usar isso. Eu não vou tentar provar os teoremas, eu vou só apresentar eles. E, bom, vamos lá. O teorema de Liouville, ele afirma que um conjunto de partículas, ele pode, apesar de poder se expandir e contrair com a mudança e evolução de cada partícula, ele acaba tendo volume constante desde que as condições iniciais dessas partículas possam ser representadas no espaço de fase para uma região conexa, ou seja, que elas são bem similares. Então, a gente considera um sistema com um espaço de fase QMI, com as coordenadas generalizadas de Hamiltoniana H e variedade simplética M ômega, tal que ômega fica descrito como a derivada de P e de QMI, e o volume da variedade vai ser, então, a potência externa superior da segunda forma. No espaço de fase da variedade simplética, a gente define um campo vetorial hamiltoniano gerado por uma função genérica FQP, como a gente vê na equação 3.1. Mas se a gente tem que a função geradora é a própria hamiltoniana, isso muda, a gente fica com essa primeira parte da esquerda aqui, e aí usando a regra da cadeia e a própria definição da hamiltoniana, isso acaba dando d dt. E assim, a derivada de lá e do volume fica zero ao longo do fluxo que é gerado por esse campo da hamiltoniana. Ou seja, a gente tem que ir para M ômega, a variedade simplética N, 2N dimensional, a derivada de lá fica zero para qualquer ômega N. E esse fica o teorema de Liouville em termos da geometria simplética. A gente tem também o teorema de Darboux, que afirma que as derivadas de funções que são deriváveis satisfazem a propriedade dos valores intermédios. Significa que a imagem de um intervalo acaba sendo uma imagem novamente. Aqui, em termos, usando palavras sobre a geometria simplética, a gente tem que toda forma simplética ômega em M seria difereomorfa, ou seja, a diferenciabilidade é isomorfa, e a sua forma padrão ômega 0 em R2 basicamente, qualquer variedade simplética na mesma dimensão parece ser localmente a mesma. Aqui a gente também pode comentar um pouco sobre o teorema de Nether, que afirma, basicamente, em termos simples, que toda a simetria de um sistema físico que contém forças que são conservativas deve ter uma lei de conservação associada a ele. A gente pode definir a lei de conservação dizendo que uma certa quantidade x é conservada se a derivada dela em relação ao tempo é zero. E a gente assume que a lagrangiana de um sistema é invariável por pequenas variações das coordenadas generalizadas Q, dessa forma aqui, em que o T' e o Q' são simplesmente T e Q, mais uma certa variação infinitesimal dessas variáveis. Então, se a gente tem N transformações em que a simetria da ação permite que ela se mantenha invariável, a gente pode escrever essas variações como a soma linear dessas diferentes perturbações, em que esse εn são os parâmetros infinitesimais que correspondem a cada gerador dessas variações e perturbações Tn de evolução no tempo e Qn das coordenadas generalizadas. Isso somando as N perturbações de Nzinho de 1 até N. Com essas definições, a Nether conseguiu provar que essas quantidades, cada uma dessas N quantidades, são conservadas. Bom, em resumo, esse é o nosso trabalho sobre geometria simplética, e obrigada. Até mais. Ok. Chega.